Eu nunca gostei de dirigir à noite, mas naquela sexta-feira não havia alternativa. O trabalho atrasou. O celular ficou sem bateria no fim do expediente e quando percebi já passava das 10. A vontade de chegar ao sítio dos pais da Laura, dormir longe do barulho da cidade e acordar com cheiro de mato me empurrou estrada adentro mesmo assim. A rodovia principal tinha obras e o GPS indicou um atalho por uma via secundária que cortava a serra. Aceitei como quem assina um recibo sem ler, confiando que a tecnologia sabe mais do que a intuição. Laura adormeceu no banco do carona, a testa no vidro, e eu dirigi em silêncio, sentindo a vibração do motor atravessar o descanso de braço como um zumbido constante. Os primeiros quilômetros foram tranquilos. Asfalto liso, placas refletivas, poucos caminhões. Coloquei uma playlist antiga para tocar, mas o sinal do aplicativo falhou depois da segunda ponte. O rádio tentou sintonizar algo e devolveu apenas ruído. O ar ficou mais frio quando a estrada ganhou altitude. Foi então que a neblina apareceu. Primeiro uma gaze leve sobre o acostamento, depois um lençol baixo que cresceu. Apagou o horizonte e encolheu o mundo aos dois feixes dos faróis. Reduzi a velocidade e relaxei os ombros, como quem aceita que vai demorar mais. Laura acordou ao sentir o carro desacelerar. Perguntou onde estávamos. Eu disse que faltava pouco, que o GPS tinha mandado por uma estrada menor, que estava tudo bem. Ela assentiu sem responder. Apertou meu braço com a ponta dos dedos e ficou olhando a janela como se esperasse ver algo. A neblina engoliu a próxima curva e quando saímos dela, uma placa velha inclinada apareceu no barranco à direita, pintada à mão e comida de ferrugem. Li devagar, acompanhando com os lábios. Bem-vindo à Vila Serra da Neblina. A seta apontava para uma rua estreita que saía da rodovia. Eu nunca tinha ouvido falar daquele lugar. O mapa offline não mostrava nada, além de um vazio verde. Ainda assim, virar para dentro da vila pareceu uma ideia sensata. Dentro de um vilarejo sempre há uma luz. Uma padaria que abre cedo, alguém que dá instrução. Entrei com cuidado. O carro passou da faixa de asfalto para um calçamento antigo, de paralelepípedos molhados que devolviam um brilho doente. A neblina ali não era uma cortina, era o teto inteiro. Postes amarelados lutavam contra o branco e não venciam. As casas tinham janelas de guilhotina, portas estreitas com trinco alto, chaminés sem fumaça. Parecia um recorte de década antiga encaixado no presente. Parei na praça principal. Um coreto de madeira ocupava o centro, cercado por bancos vazios e canteiros mal cuidados. Atrás, ocupando a lateral do quarteirão, uma igreja pequena de fachada branca descascada. As portas estavam entreabertas e do interior vinha um cheiro de vela apagada. Foi então que o sino tocou. 3 badaladas pausadas não muito fortes. Laura prendeu o ar. Disse que ouviu vozes de criança vindas de dentro. Fiquei na dúvida se era o vento arrastando sons de algum lugar invisível. Deixei o motor ligado, por precaução. O indicador de combustível estava um pouco acima de 1/4 do tanque. Eu ia dar meia volta, quando notei que as ruas laterais pareciam iguais demais. A fachada com janela dupla se repetia. O degrau lascado se repetia. As manchas de umidade desenhavam o mesmo mapa num muro e no outro. Resolvi contornar o quarteirão e reencontrar a entrada. Viramos à direita de novo e caímos de novo na praça. Giramos à esquerda e depois de 2 cruzamentos a praça apareceu de novo. O coreto insistia em ficar à nossa esquerda, como se o carro orbitasse um ponto fixo, sem que eu percebesse. Laura pediu para irmos embora. Eu concordei, mas a saída tinha escorregado. As placas direcionais surgiam com setas que apontavam para a saída, todas desgastadas. Setas quase apagadas, sempre levando a becos apertados que desembocavam em ruas idênticas. O carro avançava em primeira marcha, e eu sentia a vibração nas pernas, como se o banco tivesse ganhado vida. Em algumas janelas vi objetos pequenos alinhados, como se alguém tivesse deixado ali para secar ao sol que não existia. Sapatinhos de criança, lenços dobrados, 2 xícaras emborcadas, um barquinho de papel. Em uma janela, um copo meio cheio de água. Não havia movimento, mas tive a impressão de que a água tremia sozinha. A igreja continuava aberta. Na terceira volta pela praça, algo se alterou. Não escutei o sino, mas o coro infantil ficou mais claro. Não eram palavras, eram sílabas repetidas com intenções diferentes. Uma espécie de cantiga sem idioma. Laura chorou sem som.
Eu senti o gosto do medo na saliva, metálico e frio, e decidi que iríamos até a igreja pedir ajuda, por absurdo que parecesse. Estacionei junto ao meio-fio e deixei o alerta ligado. O barulho dos piscas ficou alto demais dentro do carro. Laura disse que não desceria. Eu disse que seria rápido. Ela segurou minha mão com força, e ainda assim soltei, mais por teimosia do que por coragem. A entrada da igreja tinha 2 degraus gastos. Empurrei a porta e ela cedeu sem ranger. Lá dentro, o ar era mais frio do que fora. O cheiro de vela apagada era quase doce, com um subtom de madeira molhada e pano antigo. Bancos de madeira ocupavam a nave, vazios. E no altar central, uma toalha branca cobria uma mesa baixa. A luz vinha de velas acesas num canto esquerdo, um conjunto de castiçais de ferro. O coro infantil parecia vir de trás do altar, fraco, como se alguém cantasse de costas para mim. Chamei um olá e o som da minha voz foi engolido pelo teto. Caminhei devagar, atento, e reparei que os bancos tinham marcas nas extremidades, pequenos arranhões paralelos, como unhas de criança. O coro parou quando cheguei a 3 passos do altar. Em seguida, um suspiro coletivo tomou o lugar da melodia, como se várias crianças tivessem acabado de afundar na água. Voltei para a porta com a sensação de que alguém me acompanhava apenas em pensamento. Ao atravessar o vão, vi Laura me esperando no carro, as mãos agarradas no volante apesar de ela não estar dirigindo. Sentei e liguei o farol alto. Decidi seguir as placas de saída com obediência cega, sem discutir com o labirinto. Viramos à esquerda, seguimos uma reta com janelas iguais, dobramos à direita. E ela estava lá, a palavra prometida. Saída, pintada à mão em uma placa metálica inclinada. A seta apontava para um corredor estreito entre 2 casas. Entrei com cuidado, com os retrovisores quase roçando as paredes. O corredor desembocava num portão de ferro antigo, de folhas abertas. Depois dele, eu conseguia ver um corte de escuridão menos densa, como se a neblina terminasse numa linha invisível. Do lado de lá, a rodovia, acelerei com vontade. O carro passou pelo portão e, num estalo, o mundo pareceu mudar de densidade. O ronco do motor ficou normal. O farol iluminou o asfalto preto. O marcador de combustível pulou um pouco para cima e eu ri, um riso tenso. A neblina se abriu atrás de nós, como cortina que fecha. Laura soluçou. Dissemos nada por longos minutos, até que uma placa verde comum anunciou a distância até a próxima cidade grande. Pegamos um motel de beira de estrada e dormimos vestidos com a televisão ligada em volume baixo, como quem se recusa a ficar completamente no escuro. No dia seguinte, sob sol frio e azul, resolvemos voltar. Havia uma teimosia específica naquela decisão, a vontade de provar ao cérebro que a noite anterior tinha uma explicação aceitável. Rodamos pela mesma estrada, contamos curvas, memorizamos a ponte com grades baixas e o silo de metal à esquerda. No ponto em que a placa deveria estar, havia apenas mato alto. 2 covas circulares no chão como buracos de poste arrancado e marcas de pneu que terminavam de repente no barranco. Estacionei, desci, procurei com os olhos alguma saída de terra. Nada. Um senhor que passava de bicicleta diminuiu o ritmo e me perguntou se eu estava perdido. Respondi que buscava a entrada de uma vila. Ele sorriu, um sorriso que não era deboche nem surpresa, e disse que ali só tinha pasto e que, com a serração que cai na serra, muita gente enxerga a cidade onde só existe memória de água. Contou que, décadas atrás, uma enchente levou um vilarejo inteiro, e desde então, às vezes, a neblina devolve o lugar por algumas horas. Aquela explicação, que não explica nada, grudou em mim por dias. Voltei ao trabalho. Cheguei em casa, fiz compras, vivi o que se chama de normalidade. À noite, porém, surgiram ruídos fora de lugar. Ao escovar os dentes, um som de sino fraquíssimo que parecia vir de dentro dos canos. No caminho para o quarto, sombras pequenas passando de um cômodo para outro, de leve, na periferia da visão. Deitei e fechei os olhos, e o coro infantil reapareceu repetindo as sílabas da igreja, cada vez um pouco mais nítido. Laura também teve sonhos. Acordou certa madrugada dizendo que estava sentada num banco de praça escura, cercada por casacos sem gente. Eu a abracei, e o coração dela batia rápido, como quando a gente volta correndo para dentro por causa da chuva. Uma semana depois, precisei voltar à serra para uma reunião. Preparei tudo com antecedência. Carreguei o celular, baixei o mapa offline,
Anotei alternativas de rota. Saí mais cedo para evitar a noite. O céu estava limpo e eu fazia de tudo para olhar o mundo com olhos racionais. Mesmo assim, quando me aproximei do trecho da semana anterior, o ar ficou mais frio e o rádio chiou. Eu disse alto que aquilo não significava nada. À direita, por um instante, tive a certeza de ver a sombra de um letreiro no barranco. Reduzi e encostei. Desci do carro e caminhei até o lugar em que a placa deveria estar. Não havia poste, mas havia grama deitada como se alguém tivesse usado o terreno recentemente. A brisa trouxe um cheiro de vela e pano guardado, que não combinava com o sol do meio-dia. Bastou aquele cheiro para que a pele dos meus braços se arrepiasse inteira. Eu ia voltar para o carro quando escutei os sinos. 3 toques muito longe, com um intervalo igual entre eles. O som não se repetiu. Respirei fundo e ri de nervoso. Um riso que serviu apenas para provar que eu ainda tinha voz. Então, por impulso, liguei o carro e voltei alguns metros pela rodovia, procurando qualquer entrada de terra escondida. Não achei. A certa altura, uma faixa de neblina cortou a pista, como se alguém tivesse derramado leite no ar e ele não tivesse escoado. Parei antes de atravessar. Esperei. O vento não levou a faixa. Uma caminhonete passou do outro lado, atravessou a neblina e, por um segundo, sumiu por completo. Quando reapareceu, os faróis estavam acesos, embora o sol ainda brilhasse. Eu fiquei parado olhando e tive a estranha sensação de que a caminhonete saiu um pouco diferente do que entrou, como se as placas tivessem outra sequência de números. Virei o carro e fui embora. No retorno, pensei em buscar a história do vilarejo perdido, mas preferi não dar corpo às coisas. Laura concordou. Decidimos que o assunto ficaria no canto da casa, junto de outras coisas que a gente sabe e prefere não nomear. Isso durou até a sexta seguinte. Saí do trabalho já à noite. A cidade estava úmida de uma garoa persistente, e o halo dos postes tornava as ruas mais feias. O caminho até casa passa ao lado da estação de trem. Quando eu dobrava a esquina da plataforma, escutei o ruído metálico de uma composição chegando. Não havia trens naquele horário. A plataforma estava vazia, mas as placas eletrônicas acenderam e exibiram nomes de estações que não existem mais. Fiquei olhando de dentro do carro, vidro fechado. As portas do trem abriram sozinhas, e por um instante vi a silhueta de um homem de chapéu dentro de um vagão, muito alto, muito parado. Pisei no acelerador sem pensar, como se fugir fosse apagar tudo. Na madrugada, acordei com o barulho de sinos. Levantei e fui até a janela. A rua estava deserta. A neblina, no entanto, estava dentro do apartamento, num fio baixo, como fumaça atingindo o chão. Saí do quarto. No corredor, próximo ao abajur, havia marcas de dedos no pó. 5 dedos pequenos, dispostos em linha sobre o móvel, como se alguém tivesse encostado a mão para se apoiar. Limpei com um pano e voltei para a cama. Laura dormia virada para o lado de fora. Eu me deitei de costas, olhos abertos no teto, e o som de criança cantando voltou a crescer, vindo de um ponto que eu não conseguia localizar. Fechei os olhos e contei lentamente, tentando dormir pelo hábito da contagem. No sábado à tarde, por ter perdido o sono, decidi dirigir sem destino por dentro da cidade. Gosto de atravessar bairros desconhecidos quando quero esquecer um assunto. Em uma rua íngreme, com casas antigas e árvores pesadas de umidade, vi um muro pintado de branco, com letras desbotadas. Parei para ler. Era um mural antigo da prefeitura, com regras de uma festa de interior de décadas atrás. No canto, alguém pichou uma frase: "Volte quando o sino chamar." Olhei ao redor. Era uma rua qualquer, mas eu soube que não era. Naquele instante, um carro passou e deixou um rastro curto de neblina atrás, como se a fumaça do escapamento fosse clara demais. Entendi que, ao ignorar, eu apenas alongava o laço. Decidi que iria voltar à serra de propósito, para terminar o que começou. Planejei tudo como quem prepara uma expedição. Tanque cheio, cobertor no porta-malas, garrafa de água, lanternas, 2 celulares carregados e um gravador velho de pilha que encontrei no escritório, herança de um trabalho antigo. Laura não quis ir. Disse que alguém precisava ficar do lado de cá, para caso o telefone tocasse. No fim da tarde, peguei a estrada sozinho. O céu amontoou nuvens e, perto da serra, a neblina já me esperava. Sentada no acostamento com as pernas cruzadas, desliguei o rádio e fui só com o som do motor. Quando cheguei ao trecho em que a placa deveria estar,
o ar ficou pesado, como se eu tivesse mudado de altitude sem mexer o volante. A faixa de neblina atravessou a pista de novo, mais espessa. Liguei o alerta e parei o carro no acostamento. Desci. O frio mordeu os dedos das mãos com dentes miúdos. A rodovia de repente ficou silenciosa. O mundo parecia ter colocado algodão nos ouvidos. Caminhei na direção do barranco. O cheiro de vela apagada voltou mais forte, somado a um perfume antigo que eu não conhecia. 3 badaladas, não de igreja grande, mas de sino baixo, como se tocado por braços pequenos. O letreiro apareceu onde não havia nada minutos antes. A madeira estava úmida, as letras mal pintadas. Bem-vindo à Vila Serra da Neblina. A seta apontava para um caminho de terra batida que eu juro não ter visto mais cedo. Entrei a pé. A trilha virou calçamento. O calçamento virou rua. As casas estavam ali outra vez, com suas janelas repetidas e cortinas de renda. A igreja, de portas abertas. O coreto de madeira escura, com colunas que lembravam troncos. A neblina me envolveu como um casaco do avesso. Não entrei com o carro. Andei devagar até a praça. O gravador de pilha ligado no bolso. O som parecia captar menos do que eu ouvia. O coro infantil cresceu à esquerda, depois à direita. Depois pareceu circular ao meu redor. Sentei em um banco para provar ao corpo que eu ainda podia decidir. As janelas me observavam. Não havia pessoas, mas havia expectativa nas janelas, como se alguém estivesse em pé atrás da cortina. Em uma delas, vi um vulto pequeno passar 2 vezes, no mesmo ritmo de um relógio que vai e volta para sempre. Fiquei parado por tempo demais. Resolvi entrar na igreja com calma. Não chamei ninguém. Não perguntei nada. Fui até o altar como na noite anterior e toquei a toalha branca com a ponta dos dedos. Não estava molhada, estava fria. Atrás do altar havia uma porta baixa, de madeira simples, com trinco de ferro. Girei devagar. O trinco cedeu. Um corredor curto levou a uma sala menor, repleta de bancos infantis, como se fosse um lugar de catequese. No canto, um berço de madeira com laterais altas, sem colchão, com marcas de unha no verniz. Encostei a mão. O coro parou. Um sussurro tomou o lugar do canto, baixo e perto, soprando diretamente no meu ouvido sem que houvesse boca. Não formava palavras. Era como se o ar me dissesse uma intenção. Saí devagar da sala e voltei para a nave. As velas nos castiçais diminuíram, como se um vento inexistente tivesse passado. Um fio de cera derretida pingou no chão com precisão de metrônomo. Quando voltei à praça, o homem de chapéu estava no coreto. Alto demais, magro demais, parado demais. A pele do rosto não era visível. Não havia olhos a encontrar. Ele ergueu o braço, apontou uma das ruas e manteve o gesto por longos segundos. Ao longe ouvi a marcha lenta de um motor. Entendi o convite. Corri de volta pela trilha, encontrei o carro onde deixei, liguei e avancei para dentro da vila. Dirigi devagar, seguindo a direção indicada pelo braço. As placas de saída surgiram obedientes. As setas repetiam o mesmo caminho que eu fizera antes. Um beco estreito. O portão de ferro, a linha invisível da rodovia logo depois. Acelerei. O carro passou e por um segundo a sensação de mudança de densidade voltou. Olhei no retrovisor. O portão ainda estava lá, mas a vila parecia mais distante do que a distância física permitia. A neblina se recolheu como bicho que cansa. O marcador de combustível, por uma fração de tempo, caiu, subiu, tremulou e se estabilizou num ponto que não correspondia à matemática da noite. Segui pela rodovia até o primeiro posto aberto. Encostei, enchi o tanque, comprei café ruim e fiquei em pé ao lado do carro. O frentista me olhou com cara de quem já tinha visto gente voltar branca de um lugar comum. Perguntei sobre a Vila Serra da Neblina. Ele apontou o indicador para cima, como quem mostra nuvem, e disse que, quando a serração entra na serra, a serra entra na cabeça da gente. Voltei para casa com a impressão de que fiz o que tinha de fazer e que o assunto se encerraria por falta de fôlego. Por alguns dias funcionou. Depois as bordas do mundo começaram a desfiar. No corredor do meu prédio, vi a sombra de uma criança passar correndo e virar a esquina onde não existe esquina. No espelho da sala, às vezes, um retardo de frações de segundo me devolvia um rosto que não se mexia junto comigo. Laura parou de ouvir o coro, mas passou a sonhar com a palavra volte, escrita no vapor do vidro da janela da cozinha. Uma noite, acordei com o cheiro de vela de igreja em casa. Procurei e não achei nada aceso. Na manhã seguinte,
O gravador de pilha estava ligado dentro da gaveta onde eu o deixara. Reproduzi. O arquivo era curto. 3 badaladas, um soprinho de criança. Um conjunto de passos miúdos correndo sobre madeira, embora a praça não tivesse piso de madeira. Com o tempo, aprendi a conviver com a presença residual do lugar. Não acreditei o suficiente para enlouquecer, nem descri demais para negar o frio nas costas. A estrada, de vez em quando, aparece no meu dia como uma memória que não pertence a mim. E quando alguém fala em cortar caminho, quando alguém sugere atalhos por ruas que não estava no mapa de manhã, eu sinto um sino subir do estômago até a garganta, 3 toques, e respondo que prefiro o caminho longo. Se um dia você estiver dirigindo pela serra e a neblina descer como cortina, lembre-se do básico que eu esqueci. Não entre em ruas que não estavam no mapa uma hora antes. Não confie em setas pintadas à mão que prometem saída quando seu corpo lê retorno. Não olhe por tempo demais para janelas com objetos que parecem organizados para alguém que não chega. E se um homem muito alto levantar o braço no coreto e apontar para a estrada, aceite a ordem e vá. A neblina devolve cidades de vez em quando. Elas retornam com boa educação, mostrando placa de boas-vindas e igreja aberta. Mas quase sempre pedem companhia na saída. E eu não sei quem paga essa passagem quando a conta chega. Hoje, quando o dia fica úmido e a noite promete neblina, fecho janelas com antecedência e apago espelhos com a palma da mão para tirar traços de respiração. Laura acende uma vela pequena sobre a cômoda e deixa queimar até o fim, para que nenhuma luz fique pela metade. Às vezes, quando estaciono na vaga do prédio depois do trabalho, o cheiro de água fria entra pelo vidro antes mesmo de eu desligar o motor. Eu digo em voz baixa para mim mesmo que não é convite. É lembrança. E sigo para casa com passos escolha por escolha, como quem caminha em solo com marcas que se repetem, mas que ainda levam para longe, se a gente não olhar para trás por tempo demais.